Olá pessoal, bom dia. Vamos lá para o nosso cafezinho. Mas antes eu gostaria de desejar a você uma ótima semana, que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre a sua vida e de toda a sua família. Nós comentamos anteriormente que a obra do Senhor ela independe do homem, pois é o Espírito Santo que convence o ser humano a tomar uma atitude diferente. A conversão nada mais é do que tomar uma atitude diferente e viver uma nova criatura. E quando olhamos para a vida de Paulo, é isso que vemos. Um homem perseguidor passa a ser perseguido justamente por aquilo que ele tanto perseguia, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Mas isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor, registrada lá em Atos 9, quando Deus fala a Ananias: este é o instrumento para levar o meu nome perante os gentios, e eu lhe mostrarei o que lhe importa sofrer pelo meu nome. Nos versos que veremos hoje, eles nos mostram isso claramente, que houve uma mudança de atitude. Não importa o que estava acontecendo com ele, pois a sua situação estava contribuindo para o progresso do Evangelho. Mas isso foi uma ação humana e sim divina, pois Deus tinha o propósito de alcançar os romanos. E Paulo, sendo preso, tornou-se um instrumento para alcançar a liderança de Roma. Vejamos os versos 12. Ele diz que as coisas que lhe aconteceram serviram para o progresso do Evangelho, certo? Mas no verso 13 fala assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Primeira coisa que devemos observar aqui é quem realmente o aprisionou. Ele não diz em César, que era o grande imperador. As cadeias dele eram em Cristo. Ele sabia que tudo que estava lhe passando era pela vontade de Deus em Cristo Jesus. Não era ação humana, e sim divina, de Deus. Não podemos nos esquecer disso. Outra coisa que temos de observar é a ação de Deus através dele. A guarda pretoriana ela tinha livre acesso dentro do palácio e de todo o Império Romano. Paulo foi plantado por Deus ali naquele local para proclamar o Evangelho a toda aquela guarda e alcançar aquele povo que, a olhos humanos, eram inatingíveis. E segundo Atos 28, 30 a 31, ele ficou preso em sua residência em Roma, pregando livremente, sem impedimento. E naquele tempo não tinha tornozeleira eletrônica, não tinha não. Era a guarda na porta dia e noite. E sabe o que acontecia? Evangelho neles. Paulo não perdia a oportunidade e pregava para aqueles guardas que estavam ali guardando. Mas tem outro fato, neste mesmo verso, que temos que observar. No final do verso, e de todos os demais, podemos entender que outras pessoas que estavam ali por perto também recebiam os ensinamentos. Não é porque Paulo tinha livre acesso, as pessoas iam à sua casa. Ou que a própria guarda pretoriana passou a ser um porta-voz fora do recinto daquela prisão. Porque no verso 14, ele afirma que por causa das suas cadeias, os irmãos foram estimulados no Senhor a proclamar o Evangelho com desassombro. Os irmãos estimulados em Paulo no seu sofrimento? Não, estimulados no Senhor. A palavra era pregada e o Senhor ia dando vontade e intrepidez para que eles a divulgassem. Nos versos 15 a 17, Paulo vai falar de dois públicos diferentes que estavam proclamando o Evangelho de Cristo. Uns pregando por inveja ou tentando adquirir algo diferente para si, como méritos pessoais, ou mesmo tentando atribular Paulo em suas cadeias, possivelmente tentando causar mais sofrimento a ele que buscava sempre proclamar a verdade. Mas tinha outro grupo que fazia por amor à obra, e reconhecendo que tudo o que Paulo fazia era em defesa do Evangelho verdadeiro, que transforma as vidas. E Paulo dá uma lição a muitos que pensam ser donos da verdade. Paulo se regozija, pois o nome de Cristo está sendo pregado. E se for da vontade dele, ele vai transformar as vidas. Ele vai fazer isso independente da forma que está sendo pregado. O homem faz os seus planos, mas a resposta certa dos lábios, ela vem do Senhor. O homem pode estar até tentando obter vantagens ou falando a verdade,
Não importa. Se o nome de Cristo e sua obra está sendo pregado, mesmo que critiquemos ou podemos pensar diferentes da obra do Senhor, Ele a faz de acordo com a sua vontade, para a sua glória e não glória do homem. Lógico que temos que nos atentar para o fato de que o que está sendo pregado está em acordo com a palavra do Senhor. A convicção de transformação de vida de Paulo era de que não importa o que ele estava passando, nas suas lutas, aflições, cadeias, açoites, para ele não era comparado ao sofrimento de Jesus. E se as marcas do seu corpo evidenciassem ou engrandecessem a Cristo, era o que importava. Ele chega a afirmar que o viver é Cristo e o morrer é lucro. A sua vida terrena deveria evidenciar a Cristo, mostrar através de seus atos, suas cadeias, o sacrifício de Cristo, que é o verdadeiro Evangelho, e que a sua morte era lucro, pois ele tinha certeza da salvação em Cristo Jesus. Mas ele tinha uma dúvida cruel, né? Pois ele queria estar na carne, quer dizer, vivendo neste mundo, para continuar proclamando o Evangelho e gerando frutos para o Senhor. Mas sabia que estar em Cristo era incomparavelmente melhor. As promessas do Senhor para aqueles que servem e colocam suas vidas à disposição do Senhor na proclamação de sua palavra, como Paulo, não se comparam a que vivemos hoje. Mas almejando o progresso do Evangelho através daqueles irmãos, e que ele ainda poderia continuar sendo instrumento do Senhor, achava necessário permanecer na carne, quer dizer, permanecer neste mundo terreno, para o progresso e gozo da fé daqueles irmãos. Mas nada por seus próprios méritos, mas que a presença sua seria para glorificar e exaltar o nome de Deus. Observando tudo isso, cabe-nos uma reflexão, né? Será que a minha vida tem sido um instrumento de transformação para as outras pessoas? Será que o meu testemunho tem levado as pessoas a mudarem a sua postura e buscar a Cristo e seguir o seu Evangelho? Será que temos a convicção de que o que vivemos hoje nos satisfaz ou queremos algo melhor para nossas vidas? Jesus, ele nos ensina que somos sal e luz desta terra. Enquanto aqui estivermos, temos que procurar a ser instrumentos de transformação e dar sabor ao insípido, né, ao sal, salgando esta terra e iluminando o entendimento através da luz do Senhor, que é a sua palavra. E que nós possamos buscar sempre ser esse instrumento do Senhor, instrumento de transformação, como Paulo, para alcançar novas vidas. Independente do local, seja difícil onde for, Deus vai abrir as portas. Amém? Que Deus nos abençoe, uma ótima semana. Vamos tomar um cafezinho? Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.